Talvez você tenha acordado hoje e se perguntado se ainda vale a pena continuar. Talvez a dor, a frustração, as decepções tenham te feito pensar em desistir. Mas antes de tomar qualquer decisão, me deixa falar com você, de coração para coração, porque essa mensagem pode ser a virada da sua vida. Você já teve aquela sensação de que tudo e todos seguiram em frente, menos você? Já sentiu que está lutando contra a maré como se cada passo adiante fosse empurrado 3 para trás? Você ora, chora, tenta, mas nada muda. E aí vem aquele pensamento sorrateiro, frio, cortante. Será que Deus me esqueceu? É difícil admitir, mas muitos já pensaram isso. Alguns pensam agora, enquanto ouvem esta mensagem. O silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. A espera pode parecer uma eternidade. Você começa a se perguntar se tem algo errado com você. Será que sua fé não é suficiente? Será que você fez algo que o afastou? Será que ele te abandonou? Mas escuta isso. Deus nunca te esqueceu. O fato de você ainda estar aqui, mesmo que em pedaços, é a prova viva de que Ele está cuidando de você. Talvez você não consiga enxergar agora, mas Deus age mesmo quando você não sente. E muitas vezes é no silêncio dele que Ele mais está trabalhando. Sabe? Quando você planta uma semente, ela não brota no mesmo dia. Você não vê o que está acontecendo embaixo da terra. Mas ali, no escuro, na profundidade, no silêncio, a raiz está se formando. É invisível aos olhos, mas é essencial. Sem raiz, a planta não aguenta o peso do crescimento. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você está no tempo da raiz, na fase silenciosa da promessa, na preparação invisível daquilo que ainda vai florescer. Na Bíblia, José teve um sonho. Ele viu o que Deus tinha preparado para ele. Mas o que veio depois? Foi jogado num poço, vendido como escravo, traído, preso injustamente, esquecido. Anos se passaram. Você acha que ele nunca se perguntou: onde está Deus? Mas sabe o que aconteceu no fim? Deus o colocou como governador do Egito. Tudo aquilo que parecia abandono era parte da construção do propósito. E agora pense na sua vida. Quantas vezes algo que parecia o fim acabou sendo só o começo de uma virada? Talvez você tenha perdido um emprego e achou que era o fim. Mas depois conseguiu algo muito melhor, que jamais teria buscado se não tivesse perdido o anterior. Talvez alguém saiu da sua vida e você pensou que era rejeição, mas hoje percebe que foi proteção. E ainda assim, tem dias que a gente não vê nada disso. Tem dias em que levantar da cama já é uma batalha. Você olha para o teto e pensa: para que continuar? Por que tudo dá errado para mim? Mas deixa eu te lembrar de uma promessa. Isaías, capítulo 49, versículo 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Você está nas mãos dele, não é metáfora, é verdade. Quando Deus diz que nos gravou nas palmas das mãos, ele está dizendo: eu carrego você comigo, eu vejo sua dor, eu sei da tua luta, e eu estou aqui. E é por isso que você não pode desistir agora. Quantas coisas você já venceu até aqui? Quantas madrugadas chorando você já sobreviveu? Quantas situações que pareciam impossíveis você superou? Você acha mesmo que veio até aqui por acaso? E você? Vai deixar esse pensamento sombrio te parar agora? Muitas pessoas famosas passaram por isso. A cantora Demi Lovato, por exemplo, viveu um verdadeiro inferno emocional. Ela lutou contra vícios, transtornos, crises de identidade. Chegou perto da morte. E quando todos achavam que ela ia sumir, ela renasceu. E o que ela disse? Disse que, em seus momentos mais escuros, a única coisa que a manteve de pé foi a fé de que Deus ainda não havia terminado com ela. Isso serve para você também. Deus ainda não terminou com você. E se você acha que não consegue mais, tudo bem. É aí que Deus entra com a força que você não tem. O apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Não é errado se sentir fraco. Não é pecado ter vontade de desistir. O erro é acreditar que a dor de hoje será eterna.
porque ela não será. Ela tem fim, ela tem propósito. Ela tem uma função: te moldar. Sabe o ouro? Ele só vira joia depois de passar pelo fogo. E quanto mais puro o ouro, mais alta é a temperatura que ele precisa suportar. Você está sendo moldado por Deus. Um Deus que não joga fora aquilo que criou com as próprias mãos. Você é precioso demais para ser descartado no meio do processo. Então aqui vai um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, todos os dias, antes de dormir, escreva num papel 3 coisas pelas quais você é grato. Mesmo que o dia tenha sido difícil. Mesmo que tudo tenha dado errado. Mesmo que seja só respirei hoje ou consegui sair da cama. Isso vai treinar seu coração para enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E quando você começar a notar as pequenas ações de Deus, vai perceber que Ele nunca te abandonou. Ele só estava te preparando, e o melhor ainda está por vir. Não por força, nem por sorte, mas porque Deus ainda escreve finais felizes. E o seu ainda não chegou. Você já disse para si mesmo: eu não aguento mais? Já sentiu como se a vida estivesse colocando um peso tão grande sobre os seus ombros que respirar já parece esforço demais? Você olha para frente e só vê contas, problemas e silêncios? E começa a pensar: talvez eu não seja tão forte quanto pensava. Mas se você chegou até aqui, mesmo cansado e quebrado por dentro, você é mais forte do que pensa. A dor distorce a nossa percepção. Faz a gente se ver como fraco, derrotado, sem saída. Mas sua resistência até aqui já prova que há força em você que nem imagina. E essa força não vem só de você, ela vem de Deus. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não te pede perfeição nem superpoderes. Não espera que você nunca chore, tema ou sinta dor. Só espera que continue, mesmo fraco, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas nos olhos. É quando você se sente mais fraco, mais cansado e esgotado, que o poder de Deus mais se manifesta na sua vida. Você escuta os outros, resolve os problemas dos outros, mas vai dormir sentindo como se ninguém te escutasse, como se ninguém enxergasse sua dor. Quantas vezes você pensou: se eu sumisse, será que alguém sentiria falta? Ou engoliu o choro no banheiro, gritando em silêncio no travesseiro? Mas deixa eu te lembrar, você não é fraco por sentir. Você é forte por continuar mesmo sentindo tudo isso e não desistir de si mesmo. Sabe aquele pai ou mãe que levanta cedo para trabalhar com dor no corpo, com o coração em pedaços, mas não pode parar porque tem filhos para cuidar? Ou aquele jovem que estuda, trabalha, ajuda em casa e ainda carrega o peso da ansiedade em silêncio, porque acha que ninguém vai entender? Essas pessoas são mais fortes do que imaginam, e talvez uma delas seja você, mesmo sem perceber toda a força que carrega. Quantas vezes você caiu, achou que era o fim, mas se levantou no dia seguinte e tentou de novo, mesmo depois de ouvir tantos não? Olha para sua história. Quantas batalhas você já venceu e nem percebeu? Você acha mesmo que alguém fraco conseguiria passar por tudo isso? Lembra de Steve Jobs, o fundador da Apple? Foi demitido da própria empresa, humilhado publicamente e desacreditado, mas ele não desistiu. Usou a queda como combustível, criou uma nova empresa, voltou com mais sabedoria e experiência e transformou a tecnologia mundial. A diferença entre quem vence e quem desiste não está na dor, está na decisão de continuar mesmo com dor. E é exatamente aí que Deus entra. Deus não está esperando você estar 100% para te ajudar. Ele entra no meio do seu caos e diz: eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre seguir mesmo com medo. Não é sobre nunca querer desistir, é sobre continuar mesmo querendo parar. Existe um segredo que pode te ajudar muito. Pare de se comparar, pois a comparação é uma das maiores causas do sentimento de fracasso. Você vê sorrisos, viagens, conquistas nas redes sociais e pensa: tá todo mundo vencendo, menos eu. Mas o que você vê é só o palco. Você não vê os bastidores, não vê as lágrimas, os processos, as noites em claro, e Deus não te chamou para viver a história de mais ninguém. Deus está te chamando para viver a sua história.
E nela a sua dor tem um papel, a sua fraqueza também, pois é ali que nasce a reinvenção. É quando tudo parece perdido que surgem as ideias mais criativas, os recomeços mais lindos e os testemunhos mais fortes e transformadores. Por isso, não subestime o que você está passando. Não é castigo, não é azar, é solo fértil para um novo tempo que está prestes a florescer. Você não precisa ser invencível, só precisa ser honesto com Deus e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou fraco, mas me ajuda a continuar. E sabe o que Ele vai fazer? Vai te dar forças que você nunca imaginou ter, vai renovar suas energias e te mostrar que você é sim capaz. Capaz de recomeçar, de crescer, de vencer. E aqui vai um desafio para você. Por 5 dias, escreva uma pequena vitória que teve em cada dia. Não precisa ser algo enorme, pode ser: hoje eu levantei mesmo sem vontade. E isso já é vitória, já é prova de que você está resistindo. Aos poucos, você vai se reerguendo, porque já passou por muitas dores, mas nenhuma delas foi maior do que o plano que Deus tem para a sua vida. E acredite, você ainda vai contar essa fase como o capítulo mais poderoso da sua história, mesmo nos momentos em que tudo dentro de nós grita por alívio. A dor parece não ter fim. O sofrimento se arrasta dia após dia, como se o relógio tivesse parado justamente na parte mais escura da nossa história. E é nesse lugar, nesse ponto onde ninguém vê, onde você está cansado de fingir que está bem, que nasce uma pergunta silenciosa, porém profunda. Por que estou passando por isso? É difícil entender. É difícil aceitar que a dor possa ter algum sentido, já que aprendemos que felicidade é o objetivo e tudo que dói deve ser evitado. Mas e se for justamente essa dor que está te empurrando para o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque ninguém cresce no conforto. Os maiores milagres da Bíblia nasceram da dor. Ana só teve Samuel depois de anos de humilhação e esterilidade. Davi só venceu Golias após ser rejeitado pela família. E Jesus, o próprio Filho de Deus, chorou, suou sangue, foi traído, carregou uma cruz e foi crucificado, mesmo Deus podendo evitar tudo isso. Mas havia um propósito, e o propósito sempre vai além do que os nossos olhos conseguem enxergar, porque a dor não é o fim, a dor é o processo. Quantas vezes você já pensou: se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria amadurecido. Se eu não tivesse perdido aquilo, eu não teria me reencontrado. Se aquela pessoa não tivesse saído da minha vida, eu ainda estaria preso a um ciclo que me fazia mal. E talvez hoje você esteja no meio desse processo. Você perdeu alguém, enfrenta uma enfermidade, foi traído, abandonado ou falhou de um jeito que nunca imaginou, e tudo em você só quer que essa fase acabe logo. Mas escute, a dor também faz parte da construção, como uma cirurgia que machuca, dói, mas cura, pois o médico corta para salvar. E Deus, o médico dos médicos, também permite cortes para curar áreas profundas que nem sabíamos que estavam doentes dentro de nós. Quantas pessoas, após momentos de dor, descobriram talentos nunca explorados, começaram a empreender após uma demissão ou se aproximaram de Deus após um coração partido? Isso acontece quando você entende que a dor não é punição, é lapidação, como a borboleta que precisa sair sozinha do casulo para fortalecer suas asas. Se alguém tentar ajudar e abrir o casulo antes da hora, ela morre, porque é na luta para sair que suas asas ganham força. Sem esforço, sem dor, ela não voaria. E talvez você esteja dentro do seu casulo agora, escuro e apertado, sem entender por que está sendo esmagado por dentro. Mas você vai sair e vai voar, com asas que só a dor pode desenvolver, como aconteceu com a escritora J.K. Rowling, que era mãe solteira, desempregada, vivendo de ajuda do governo e em depressão. Ela foi rejeitada por diversas editoras e estava no fundo do poço, mas foi ali, no meio da dor, que ela escreveu o primeiro livro da saga de Harry Potter. Ei, quantas vezes você ouve "vai passar" e por dentro grita: mas quando? Deus não tem pressa, porque o que Ele está construindo dentro de você não é frágil, é eterno. E o que é eterno? Leva tempo. Olha para a cruz. Jesus passou por tudo aquilo, mas depois da dor,
Veio a ressurreição, e é isso que está reservado para você. Depois da dor, vem vida nova, vem propósito revelado, vem resposta. Talvez agora você não entenda, mas você vai olhar para trás um dia e dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Doeu, mas me transformou. Eu achei que ia morrer, mas ali foi onde comecei a viver de verdade. Então, por favor, não desperdice a sua dor, não fuja dela, aprenda com ela. Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Em que área da minha vida eu preciso crescer? A dor grita, mas Deus sussurra. E às vezes, no meio do sofrimento, é quando ouvimos melhor. Aqui vai um convite. Por uma semana, tire 15 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir nada. Só dizendo: fala comigo, Senhor. Me mostra o que o Senhor quer que eu aprenda com essa fase. Você vai se surpreender, porque Deus fala no meio da tempestade. E se você estiver atento, vai ouvir. Vai perceber que Ele está te ensinando a nadar em águas profundas. Você não foi feito para se afogar. Você foi feito para atravessar. E você não vai sair dessa dor como entrou. Você vai sair mais forte, mais maduro e mais perto do propósito que Deus tem para você. Tem dias em que tudo parece ter perdido o sentido e você olha ao redor e não vê saída. Olha para dentro e não encontra força. E no fundo, começa a acreditar que sua história já terminou. Que esse capítulo difícil que você está vivendo é o ponto final. Que o sonho acabou. Que o casamento não tem mais conserto, que a saúde não volta, que aquele projeto não vai mais sair do papel, que você tentou tudo e falhou. Mas deixa eu te dizer algo importante. Talvez você precise ouvir isso mais do que qualquer outra coisa neste momento. A sua história ainda não acabou. Não importa quantas vezes você caiu ou quantos recomeços teve. Não importa se você sente que não tem mais chances. Deus ainda está escrevendo. E Ele não é como os homens que desistem na metade. Ele não abandona histórias inacabadas. Quando Deus começa uma obra, Ele termina. E Ele termina bem. Quantas vezes você largou um livro pela metade porque o capítulo estava pesado demais ou a dor era profunda demais? Mas se tivesse continuado mais algumas páginas, teria visto a reviravolta. Teria lido o milagre. Teria sentido o alívio. Teria encontrado o final feliz. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está no capítulo mais difícil da sua vida, mas o autor ainda está escrevendo. E o autor é Deus. E Ele escreve como ninguém. Ele escreve histórias de recomeço e restauração. Histórias de superação. Na Bíblia, o salmista Davi disse no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode parecer longa, fria, silenciosa, mas ela não é eterna. Ela passa, e o amanhecer vem, sempre vem. E quando chega, tudo começa a mudar. Você pode estar hoje se sentindo cansado de tentar. Talvez você tenha colocado expectativa demais em algo que não deu certo, mas escuta com atenção. Deus está vendo, e Ele ainda não terminou. Sabe aquela sensação de que está tudo desmoronando? Às vezes, não é o fim. É Deus reconstruindo do jeito dele, porque Ele não trabalha em estruturas frágeis. Ele derruba o que está mal alicerçado para que, sobre a rocha, Ele possa levantar algo que dure, algo que suporte o tempo, a dor e as tempestades da vida. Algo firme, sólido, eterno, construído com propósito e eternidade. Você já viu uma reforma? A demolição é feia, barulhenta e bagunçada. Mas ninguém começa uma reforma pintando a parede. Começa quebrando, porque é necessário remover o que está comprometido para construir algo novo e melhor. E talvez o que você está vivendo agora seja isso. Uma fase de quebra, de confusão, de perda. Mas não significa destruição. Significa renovação. Você pode até não ver agora. Pode até não entender. Mas Deus está reescrevendo sua história. E o que vem pela frente é infinitamente maior do que tudo o que ficou para trás. Quantas pessoas hoje brilham, mas um dia pensaram em desistir? Quantas inspiram, mas já foram desacreditadas e rejeitadas pela vida e pelas pessoas? O jogador Gabriel Jesus, por exemplo,
Pintava calçadas no bairro onde morava durante a Copa do Mundo de 2014 para ganhar algum dinheiro. Era só mais um garoto com um sonho simples e um coração esperançoso. 4 anos depois, ele estava jogando a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Imagina se ele tivesse parado? Imagina se ele tivesse acreditado que aquele era o fim da história dele? E você? Vai parar agora? Não deixe que a dor do presente apague o futuro que ainda está por vir. Você é maior do que a sua crise. Você é mais forte do que a sua perda. Você é mais capaz do que imagina, mesmo que tudo tente te convencer do contrário. Talvez o que você está enfrentando agora esteja tentando te fazer esquecer quem você é. Mas Deus te lembra. Você foi criado com propósito. Você é filho. Você é filha. Você tem valor. Você carrega um destino eterno. E sabe o que mais? O céu não escreve histórias sem propósito. Cada capítulo da sua vida está sendo registrado por um Deus que vê tudo. Ele viu quando você chorou calado, quando disse, "Tô bem", mas por dentro estava em ruínas. Ele viu quando você pensou em desistir, mas ainda assim levantou no dia seguinte. Então por que você acha que ele deixaria a sua história terminar assim? Não termina na dor, não termina na perda, não termina na dúvida. Você ainda vai sorrir de novo, vai amar de novo, vai reconstruir, vai ver tudo o que Deus te prometeu sendo cumprido, nos mínimos detalhes. Mas agora, você precisa decidir continuar. Você precisa dizer sim à jornada. Aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Nos próximos 3 dias, escreva uma carta para o você do futuro. Fale sobre como está se sentindo hoje, tudo o que está enfrentando e também o que você espera viver daqui para frente. Escreva o que você acredita que Deus ainda vai fazer. Declare com fé, como se já tivesse vencido. Guarde essa carta. Um dia você vai reler e perceber que aquilo que um dia foi só fé virou realidade. Você é obra-prima em processo.